Eles podem ter cores vivas ou então pardacentas. Eles podem ser enormes ou incrivelmente miúdos. Eles podem ser predadores, sugadores de néctar ou qualquer coisa. Tudo é possível quando se trata de besouros. O mundo secreto dos jardins. Besouros. Distribuição Sinapse. Quando você está no jardim capinando ou enterrando sementes, deve saber que os besouros estão lá também, trabalhando bem mais do que você, mas o trabalho deles é silencioso e invisível. Muitos ficam embaixo das folhagens caídas, transformando elementos no solo, livrando-se das pragas e de tudo que é importante para a planta se desenvolver. Começando no início da primavera e atravessando o verão, ondas de besouros aparecem no seu jardim em busca de alimento e acasalamento. Não necessariamente nessa ordem. Para os besouros, as flores são como um barzinho, um bom lugar para tomar uns goles, socializar e encontrar um par. Spring has sprung, the flowers have begun to show their face to a bright new sun, and everyone is thinking about love. Spring is here, the blossoms have appeared, the birds are singing and the sky is clear, and everyone is thinking about love. All creatures now are trying to start multiplying. That's how I'm feeling too, when I think of loving you. Spring has arrived, Mother Nature has revived, the bugs and the bees have come alive, and everyone is thinking about love. Oh, thinking about love. Oh, thinking about love. Yeah, they're thinking about love. Quando se fala em besouros, muita gente pensa em criaturas escuras que passeiam pelo chão. Mas, na verdade, muitos besouros estão em cima das flores fazendo coisas que você sequer imagina. Alguns besouros são bastante ágeis, indo de uma flor a outra à procura de néctar para sorver. Aliás, os besouros podem ser muito bons polinizadores. Eles são quase tão importantes para a polinização quanto abelhas e moscas. Sem eles, muitas flores jamais floresceriam. Os besouros visitam centenas de flores por dia atrás de néctar e, enquanto buscam, não conseguem evitar, ao passar pelo estame das flores, que seu corpo roce e capture pólen por acaso, ficando assim todo salpicado de pólen que depois será transferido para a parte feminina da próxima flor. Esses soldados podem sobreviver por mais de um verão. Então, para manter esse nível de atividade, tem que consumir muito alimento rico em nutrientes. O pólen é uma boa proteína, o néctar é boa fonte de energia e carboidratos. Assim, eles são presas de um ciclo sem fim. Eles precisam comer para ganhar energia para procurar mais alimento. Os besouros que as pessoas não gostam de ver se alimentando de suas flores são besouros cor-de-rosa e besouros da videira. As pessoas não gostam deles porque abrem caminhos destruindo as flores. Têm um apetite por alimentos pouco nutritivos e por isso têm que triturar grande quantidade para obter o que precisam. Eles vão mastigando as pétalas, mas não conseguem fazer isso sem esbarrar nas partes produtoras do pólen. Portanto, mesmo os besouros que você considera destruidores podem ser úteis às plantas, pois estão transportando pólen. Mas, na verdade, os besouros não têm a intenção de polinizar as plantas. As plantas é que os manipulam nessa atividade. Realmente, os besouros querem mesmo é polinizar um ao outro, se é que vocês me entendem.
Esse impulso de procriar pode ser uma tarefa muito perigosa. O besouro de junho vaga pela noite à procura de acasalamento. Ele tem apenas 2 ou 3 noites para achar uma parceira, e à medida que as horas passam, ele passa a esquadrinhar avidamente cada centímetro quadrado do seu jardim. Aranhas à espreita, louva-a-Deus pendurados nas flores, vários tipos de criaturas ficam bem satisfeitas de ter como refeição um besouro desprevenido. Mas os besouros têm um meio de sinalizar um chega pra lá para os predadores. Suas cores vivas, geralmente vermelhas e amarelas, normalmente em listras. O sinal é: meu gosto é muito ruim. Provavelmente quem faz isso melhor é o besouro da folha de magnólia. Ele é laranja vivo e preto, quase se confundindo com o padrão de cores de muitas outras criaturas que se alimentam de magnólias, que é uma planta altamente tóxica. Ninguém é tão colorido assim se não for por uma boa razão. Ou é por desespero para atrair a fêmea a ponto de correr riscos, ou é para tentar dizer ao mundo que não é uma boa guloseima. Quando tudo mais falha, os besouros têm uma última carta na manga. Muitos são improváveis voadores. São tão grandes e pesados que você não acredita que possam voar com corpos tão pouco aerodinâmicos. As asas anteriores são placas endurecidas, chamadas élitros. São as asas posteriores que servem para executar o voo, isto é, a metade da superfície alar não é propriamente uma asa. Consequentemente, acabam parecendo tanques voadores. Os besouros conseguiram ocupar quase todo o espaço imaginável. O subterrâneo, o topo das árvores, vivem até mesmo na água. Os besouros que mergulham para caçar não têm guelras, por isso têm que pegar o oxigênio do ar que levam para o fundo consigo. Mais ou menos como faz um mergulhador. Carregam uma bolha nas costas ou no ventre e inspiram o ar que está dentro da bolha. São capazes de ficar abaixo da superfície e se alimentar porque não usam a boca para respirar e para comer. A boca é somente para comer. Eles respiram por espiráculos no abdômen, onde a bolha se prende. Outros besouros vivem mesmo na superfície da água, onde se alimentam de detritos que se acumulam nessa superfície. Alimentam-se de quase tudo que boia, matéria de plantas, pedaços de insetos mortos, não importa o que. Tem paladar generalizado. Sem dúvida, os besouros são um exemplo de fortaleza no mundo dos insetos. Parece que podem mover pesos incríveis e conseguem efetivamente suportar bastante peso nas costas. Às vezes, a gente vê besouros se entocando em espaços que parecem quase impenetráveis. Os besouros têm uma grande habilidade.
Ah, nem Hércules consegue amassar este inseto. Ele é um carabídeo. E como muitos besouros, tem uma armadura endurecida e achatada que lhe permite resistir a grande pressão e peso. É vantajoso para quem vive sob as pedras. É também uma estratégia útil que o ajuda a sobreviver se for amassado, caso inadvertidamente você pise nele. Essa capacidade é muito útil, claro, para quem, como os besouros, se alimenta de madeira apodrecida. Eu acho que essa é uma das funções realmente importantes dos besouros, porque não é fácil quebrar celulose, matéria-prima de que a madeira é feita, em pedaços menores. Muitos besouros parecem ter essa habilidade. Podem pegar um cepo e transformá-lo em solo, com relativa regularidade. Algumas dessas criaturas que se alimentam de madeira morta são, de fato, espetaculares. Carabídeos têm carapaças escuras, duras, brilhosas, que são muito bonitas e, dependendo da luz, podem parecer roxas, vermelhas ou sinistros pretos profundos. Matéria orgânica em decomposição, de madeiras, folhas, coisas assim, é o que deixa o solo em condição ideal para o crescimento das plantas. Matéria orgânica contém nutrientes e também mantém a textura do solo aberta e arejada, permitindo que mais oxigênio penetre nas raízes das plantas. Todo esse material orgânico também permite que água e nutrientes penetrem melhor no solo. Então, quanto mais besouros estiverem transformando madeira em solo, melhor ficará este solo e as plantas crescerão mais no seu jardim. Um pedaço de madeira morta é um recurso precioso para alguns besouros, pelo qual vale lutar. Quase sempre que alguma coisa morre no seu jardim, os besouros, de certa forma, estão envolvidos, em geral fazendo o papel de agentes funerários, preparando coisas para o enterro. Quando alguma coisa morre, passa a representar um recurso, o que incita a disputa. Todos tentarão se alimentar dela. Os besouros carrion são os primeiros a chegar se qualquer coisa de qualquer tamanho morrer. Um pássaro, um camundongo, qualquer coisa do gênero. Rapidamente vão enterrar, escavando por baixo, desovando na criatura morta e providenciando para que os ovos fiquem protegidos, enterrando o animal abaixo da superfície, um lugar fresco, úmido e mais seguro. Mas é raro que fiquem totalmente invulneráveis. As formigas certamente são capazes de encontrá-los. E as moscas, se tiverem posto ovos, terão agora suas próprias larvas protegidas pela ação de enterrar dos besouros carrion. Dentro dessa carcaça, pode-se ver grande competição entre as larvas de moscas domésticas e moscas varejeiras, as larvas de besouro carrion e de qualquer outra criatura que consiga penetrar até lá. Para ser franco, eu gosto que elas façam essa atividade, porque, afinal, quem quer esses animais mortos espalhados num jardim?
Os besouros carrion têm uma desvantagem sobre as formigas. Quando uma ou duas formigas acham alguma coisa morta, voltam e formam uma colônia. Em seguida, o que você vê são batalhões de formigas sobre ela. Uma colônia de formigas pode dar conta rápido da carcaça, pode destrinchá-la num instante. É por isso que elas têm que fazer o trabalho depressa, enterrando esse prêmio antes que alguém mais se aproprie. É preciso um tremendo esforço por parte dessas criaturas para mover uma grande quantidade de solo de forma a fazer o cadáver desaparecer. Criaturas estão morrendo o tempo todo, portanto, sempre há comida para os besouros carrion, mas, em geral, não há muitos cadáveres num mesmo espaço. Os besouros carrion precisam ter uma incrível capacidade de farejar alguma coisa morta quase que instantaneamente. O odor particular que a decomposição bacterial exala é algo que atrai um besouro carrion a quilômetros. Isso significa que se pode ter uma população relativamente pequena de besouros carrion fazendo seu serviço num espaço bem grande. Eles não costumam ser tão abundantes, mas sempre aparecem quando são necessários. Há quem diga que Deus deve ter uma preferência incontida por besouros. O que mais explicaria por que existem tantos deles assim? Estão em todo lugar, trabalhando silenciosamente no seu jardim, remexendo o solo, enterrando cadáveres e caçando alguma coisa para comer. Um dos mais espetaculares besouros é um caçador temível, o besouro tigre. Os besouros tigres formam um grupo grande, mas todos têm maneira similar de executar a atividade predatória. Tem grande mobilidade e um formato que é perfeito para um predador. Tem patas bem longas, o que lhes permite passar velozmente por cima de quase todas as espécies que há no mesmo terreno. Os besouros tigres caçam quase todos os insetos. Não são seletivos. Todos comem moscas e qualquer coisa que chegue perto deles. Muitos besouros podem ser pragas de jardim. Os besouros do pepino se alimentam de folhas não apenas de pepinos, mas também de muitas diferentes flores de jardim. Um dos besouros mais destrutivos talvez seja o besouro da batata do Colorado. Se quiser ter uma boa plantação de tomates ou batatas, você vai ver que as larvas desses rapazes vão competir diretamente com você. Eles desovam em cachos na parte de baixo das folhas. E quando eles chocam, você vê essas pequenas larvas que têm um apetite incrível, abrindo caminho pela vegetação rapidamente. Muito depressa, uma planta da batata pode ser totalmente desfolhada. E, claro, sem elas não há fotossíntese. E sem fotossíntese, há muito pouca produção de batata. Os
Os besouros, você querendo ou não, são parte integral do seu jardim. Embora sendo irritantes como pragas, provavelmente não passaríamos sem eles. Eles estão labutando como você no jardim, enterrando matéria orgânica no solo, deixando os nutrientes disponíveis às plantas, polinizando e até caçando pragas. Quer dizer, no final, você acaba preferindo não deixar de tê-los no seu jardim.